Eu sou caminhoneiro viúvo. Achei que já tinha visto de tudo na estrada. Até o dia em que parei na BR-222, no Maranhão, e encontrei uma grávida acorrentada, deixada para morrer. Naquele momento eu sabia, se ajudasse, podia perder a vida. Se passasse direto, perderia a alma. Se essa história tocou você, curta o vídeo e deixe seu comentário. Aproveite para dizer de qual cidade está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias chegam. O silêncio da boleia não é vazio, ele pesa. Aprendi isso com o tempo, depois de muitos quilômetros rodados e de muita coisa perdida pelo caminho. Meu nome é Luiz Gonzaga. Tenho 54 anos e mais de metade disso eu vivi dentro de um caminhão. Não é força de expressão. Minha casa sempre teve rodas, cheiro de diesel e café requentado. A estrada foi o único lugar onde aprendi a ficar comigo mesmo, sem enlouquecer de vez. Naquela madrugada, eu seguia pela BR-153, cortando o Goiás em direção ao Tocantins. O relógio do painel marcava 4 e pouco da manhã. Ainda estava escuro, mas o céu começava a clarear lá no fundo, num azul sujo que só quem vive de estrada conhece. O tipo de amanhecer que não promete nada, só avisa que mais um dia começou. O motor roncava constante, como um coração cansado, mas firme. Gosto desse som. Ele me lembra que ainda estou vivo. O calor já começava a subir mesmo antes do sol aparecer. Goiás não perdoa. O ar entra quente pelas frestas da cabine, traz poeira, traz cheiro de capim seco e asfalto queimado. Passei a mão no volante calejada, marcada de graxa antiga. A mão de quem não tem luxo, mas tem estrada. No banco do carona, o espaço vazio, sempre vazio. Ali, anos atrás, ia a Graça, minha esposa. Era ela quem reclamava do calor, quem pedia para eu parar em certos postos só porque gostava do café ou do sorriso da moça do caixa. Depois que ela morreu, aquele banco virou um lugar que eu evito olhar por muito tempo. O silêncio ficou mais alto desde então. Graça se foi há 4 anos. Câncer. Daqueles que não fazem barulho, mas comem a pessoa por dentro devagar. Eu ainda lembro do hospital em Belo Horizonte, do cheiro de álcool, do barulho das máquinas, do jeito que ela segurou minha mão no fim. Disse só uma coisa: não se perca na estrada, Luiz. Me perdi. Ou talvez tenha me encontrado do jeito errado. Desde então, sigo rodando. Goiás, Tocantins, Piauí, interior de Minas. Estradas longas, vilarejos pequenos, cidades que passam como sombras pela janela. Postos de gasolina onde ninguém pergunta seu nome, só o número da bomba. Restaurantes de beira de estrada onde o prato feito tem gosto de rotina e sobrevivência. Eu gosto dessas paradas. Gosto de observar as pessoas sem que elas me observem. Caminhoneiro aprende a ser invisível. E invisibilidade, depois de um tempo, vira conforto. Naquela manhã, eu vinha de Anápolis, carregado, rumo a Araguaína. Frete comum, nada especial. O tipo de viagem que a gente faz no automático. Rádio desligado. Prefiro ouvir o barulho da estrada, o som dos pneus no asfalto, o vento batendo na lateral da carroceria. Às vezes, uma cigarra grita do nada, lembrando que o mundo ainda está ali fora. Passei por um posto abandonado, daqueles que viram ponto de descanso de quem não tem mais para onde ir. Vi 2 silhuetas perto das bombas velhas. Não parei, não paro mais assim tão fácil. A estrada ensina a desconfiar. A gente ajuda quando pode, mas aprende a escolher. Ou acha que aprende. O sol começou a aparecer de verdade quando eu já estava perto de um trecho conhecido pela solidão. Um pedaço longo da BR-153, onde o sinal de celular some e a paisagem parece sempre igual. Mato baixo, terra vermelha, poucas cercas, um silêncio que parece observar você passar. Foi ali que senti aquele aperto antigo no peito. Não era dor, era lembrança. Pensei na Graça, pensei nos filhos, cada um vivendo sua vida longe, pensei nas escolhas que fiz, nas que não fiz, no tanto de conversa que deixei para depois, achando que sempre teria tempo. Caminhoneiro vive achando que o amanhã é garantido.
Passei a mão no rosto, enxugando o suor. A camisa já estava colada nas costas. O dia prometia ser quente, daqueles que cansam antes mesmo do meio-dia. Reduzi um pouco a velocidade, não por necessidade, só por sentir que precisava ir mais devagar. A estrada permite isso às vezes. Ela manda sinais que a gente nem sempre entende, mas sente. Alguns quilômetros à frente, vi um pequeno vilarejo surgindo. Poucas casas, um mercadinho simples, uma igreja pequena de fachada azul descascada. Lugar desses que quase ninguém lembra o nome. Gente que vive à margem da pressa dos outros. Pensei em seguir direto. Sempre penso, mas algo me fez tirar o pé do acelerador. Talvez fosse a lembrança da graça, talvez fosse o cansaço, talvez fosse só aquele incômodo que não tem nome. O tipo de sensação que a estrada coloca no peito da gente quando quer ensinar alguma coisa. Entrei devagar no vilarejo. Vi gente sentada na porta das casas. Um cachorro magro atravessou a rua. Um menino brincava com uma bola murcha. Foi então que vi ela, sentada no degrau do mercadinho, com as mãos no colo, cabeça baixa. Magra, roupa simples. O vestido largo escondia mal a barriga evidente. Grávida, muito grávida. O sol batia direto nela, e mesmo assim ela não se mexia. Algo ali não encaixava. Passei devagar, olhando pelo retrovisor. Ela levantou o rosto por um instante. Nossos olhos se encontraram. Foi rápido, mas foi suficiente. Não havia pedido, não havia gesto. Só um olhar cansado demais para alguém da idade dela. Segui mais uns 50 metros. Pare. A palavra veio clara na minha cabeça. Parei. Encostei o caminhão à direita. Desliguei o motor. O silêncio voltou com força, quebrado apenas pelo estalo do metal quente esfriando. Fiquei alguns segundos sentado, mãos no volante, respirando fundo. Não se perca na estrada, Luiz. Abri a porta e desci. O chão estava quente sob a sola da bota. O cheiro de poeira subiu. Caminhei de volta em direção ao mercadinho. Ela me viu se aproximar e se enrijeceu. Desconfiança, medo, normal. O mundo ensina isso cedo demais. Bom dia, falei, com a voz baixa. Ela demorou a responder. Bom dia. A voz saiu fraca, rouca, como se tivesse passado tempo demais sem ser usada. Fiquei ali, sem saber o que dizer. Caminhoneiro fala pouco. Aprende a usar silêncio como conversa. Tá precisando de alguma coisa? Perguntei por fim. Ela hesitou. Olhou para os lados, depois para a própria barriga. Engoliu seco. Um pedaço de pão, se não for incômodo. Foi aí que eu senti. A estrada tinha parado de ser só estrada. A palavra pão ficou ecoando dentro de mim mais tempo do que devia. Não era o pedido em si. Caminhoneiro escuta pedido todo dia. É a estrada que ensina a gente a pedir. Mas o jeito como ela falou, baixo, quase com vergonha. Como se pedir comida fosse uma falha de caráter, não uma necessidade do corpo. Olhei melhor para ela. Era jovem. Devia ter pouco mais de 20 anos. O rosto fino, queimado de sol, marcas claras de cansaço ao redor dos olhos. Os cabelos presos de qualquer jeito, escapando em mechas rebeldes que grudavam na testa suada. As mãos descansavam sobre a barriga grande, como quem tenta proteger algo até do próprio mundo. Não é incômodo, não? Respondi, depois de um segundo que pareceu longo demais. Fica aí que eu já volto. Ela assentiu com a cabeça, mas não relaxou. Continuou tensa, como se esperasse que eu mudasse de ideia a qualquer momento. Já vi esse olhar antes. O olhar de quem foi prometido ajuda e recebeu desprezo. Caminhei até o caminhão sentindo o peso dos anos nas pernas. Abri a porta da cabine e o cheiro conhecido me envolveu. Café velho, diesel, estrada. Peguei um pacote de pão que tinha comprado na noite anterior num posto perto de Porangatu. Ainda estava fechado. Peguei também uma garrafa de água e um pacote pequeno de bolacha. Fiquei um instante parado ali dentro com os itens na mão. Pensei em descer, entregar e ir embora. Era o mais fácil. Mas alguma coisa em mim,
Talvez a lembrança da Graça, talvez o jeito como ela tinha segurado a barriga, me fez pegar também um banco dobrável que eu usava às vezes para comer do lado de fora. Coloquei tudo no braço e desci. Quando voltei, ela me observava com atenção, como se tentasse adivinhar minhas intenções. Estendi o pão primeiro. Come devagar, falei. Tá quente hoje. Ela pegou com as duas mãos. Os dedos tremiam. Abriu o pacote com cuidado, como quem lida com algo precioso demais para errar. Tirou um pedaço pequeno, muito pequeno, e levou à boca. Mastigou devagar. Engoliu com dificuldade. Os olhos se encheram de água, mas ela virou o rosto para disfarçar. Obrigada, disse. O senhor não imagina... Imagino sim, interrompi sem dureza. A estrada ensina. Entreguei a água. Ela bebeu 2 goles curtos e parou, como se tivesse medo de acabar. Coloquei o banco no chão e sentei a uma distância respeitosa. Nem perto demais, nem longe demais. Aprendi isso com o tempo. Proximidade demais assusta, distância demais abandona. O vilarejo seguia sua vida ao redor. Um senhor varria a calçada da igreja. Um rádio tocava sertanejo baixo em algum lugar. O cheiro de café fresco vinha do mercadinho. Qual seu nome? Perguntei depois de um tempo. Ela demorou a responder. Olhou para mim, depois para o chão. Luzia. Luiz, respondi. Luiz Gonzaga. Ela fez um leve movimento com a cabeça, como quem guarda a informação, mas não sabe se vai precisar usá-la. Ficamos em silêncio. Não era um silêncio desconfortável, era o tipo de silêncio que pesa, mas também acolhe. A estrada cria esse tipo de espaço entre as pessoas. Um intervalo onde ninguém precisa provar nada. O senhor tá indo para onde? Ela perguntou de repente. Tocantins, Araguaína. Ela mordeu o lábio inferior. Um gesto pequeno, quase imperceptível. Começou, mas parou. Esperei. Eu preciso chegar no Maranhão, disse por fim. Qualquer lugar. Só preciso sair daqui. Não perguntei o porquê. Ainda não. Aprendi cedo que perguntas feitas antes da hora fecham portas. Algumas histórias só se contam quando a pessoa sente que não vai ser julgada. Tá sozinha? Perguntei com cuidado. Ela assentiu. Faz tempo. Havia algo naquela resposta que não combinava com o cenário. Não era só solidão física. Era abandono antigo. Do tipo que começa antes da estrada. Ela terminou o pedaço de pão e ficou segurando o resto, sem comer. Olhava para ele como se calculasse quanto tempo ainda duraria. Pode comer tudo, falei. Tem mais, se precisar. Ela respirou fundo. Os ombros relaxaram um pouco. Obrigada, de verdade. O vento levantou um pouco de poeira. O sol já estava mais alto. Senti o suor escorrer pela nuca. Luzia, falei, escolhendo bem as palavras. Eu não sei o que você está passando, mas sei que estrada não é lugar para ninguém ficar parado desse jeito. Muito menos grávida. Ela passou a mão na barriga, num gesto automático. Eu sei. Havia medo ali. Medo cru. Do tipo que não se explica fácil. Se quiser, continuei, posso te levar até o próximo posto grande. Lá sempre tem movimento. Você fica mais segura. Ela me encarou. Longo, profundo, como se tentasse enxergar além de mim. O senhor não tem medo? Perguntou. Medo de quê? De ajudar quem não conhece. Sorri de canto, um sorriso cansado. Medo eu tenho de passar direto quando não devia. Ela baixou os olhos, engoliu seco. Eu não posso pagar. Não pedi pagamento. Nem sei explicar direito minha história. Não pedi explicação. O silêncio voltou. Ela olhou para o vilarejo, para a estrada, para mim. Tá bom, disse por fim. Eu vou. Levantei primeiro. Estendi a mão. Ela hesitou um segundo. Depois segurou. A mão dela era quente e leve demais. Ajudei-a a se levantar com cuidado. Quando caminhamos em direção ao caminhão, senti algo estranho no peito. Não era orgulho, não era pena, era pressentimento. Subimos. Abri a porta do carona e ajeitei uma toalha dobrada no banco para ela se sentar melhor. Ela entrou devagar, respirando fundo. O interior da cabine pareceu pequeno de repente. Liguei o motor.
O ronco familiar preencheu o ar. Se sentir qualquer coisa estranha, me avisa, falei. Dor, tontura, qualquer coisa. Ela assentiu. Seguimos. O vilarejo ficou para trás rápido demais. A estrada voltou a se estender à frente, longa, quente, silenciosa. Luzia olhava pela janela perdida em pensamentos. Eu mantinha os olhos na pista, mas sentia a presença dela como um peso novo, diferente. Luzia, falei depois de alguns quilômetros, você está fugindo de alguém? Ela fechou os olhos por um instante. Tô fugindo de desaparecer. O nó subiu na minha garganta. A estrada, mais uma vez, tinha parado de ser só estrada. Depois que Luzia disse que estava fugindo de desaparecer, o caminhão pareceu ficar menor. Não falei nada. Não porque não quisesse, mas porque algumas palavras não ajudam. Aprendi isso depois de perder a graça. Tem dor que só piora quando alguém tenta explicar. A BR-153 seguia longa, quente, quase vazia. O asfalto tremia à frente, criando aquelas ondulações que enganam os olhos. O cheiro de diesel misturado com poeira entrava pelas frestas da cabine. Liguei o ventilador no máximo, mas o ar só rodava quente. Luzia mantinha os olhos fixos na paisagem, como se tivesse medo de me encarar. As mãos estavam cruzadas sobre a barriga, dedos entrelaçados com força demais. Aquele gesto dizia mais do que qualquer palavra. Quer parar um pouco mais à frente? Perguntei, quebrando o silêncio. Tem um posto bom perto de Gurupi. Pode ser, respondeu baixo. A voz dela já não tremia tanto. Ainda havia medo, mas agora tinha algo diferente. Uma ponta de confiança. Isso me assustou mais do que o medo. Confiança é responsabilidade. Paramos no posto quando o sol já estava alto. Caminhoneiros espalhados, alguns dormindo na boleia, outros tomando café forte em copo de plástico. O cheiro de gordura quente da cozinha misturava com combustível. Um cheiro familiar, quase reconfortante. Desci primeiro. Vou pegar alguma coisa para você comer direito, falei. Fica aí. Ela assentiu, mas seus olhos acompanharam cada passo meu, como se eu pudesse sumir a qualquer momento. Entrei no restaurante simples do posto. Pedi arroz, feijão, frango grelhado, comida de verdade. Quando voltei, ela estava exatamente como deixei. Sentada, quieta, observando o movimento. Entreguei o prato. Come com calma. Ela começou a comer devagar, mas logo a fome venceu a cautela. Vi o rosto dela mudar aos poucos, o corpo agradecendo. Faz quanto tempo que você não come assim? Perguntei. Ela demorou a responder. 2 dias, talvez 3. Senti um aperto no peito. E ninguém percebeu? Ela deu de ombros. Gente percebe, só não se importa. Essa frase ficou em mim. Depois de comer, ela encostou as costas no banco e fechou os olhos por alguns segundos. Respiração mais funda, o corpo relaxando. Você tem família? Ela perguntou de repente. Tenho filhos, adultos, cada um para o seu lado. E sua esposa? Demorei a responder. Morreu. Ela abriu os olhos. Desculpa, a vida não pede licença, respondi. Só acontece. Seguimos viagem. O silêncio agora era diferente. Menos pesado, mais compartilhado. Luzia começou a falar de coisas pequenas, de um pé de manga que tinha na casa onde cresceu, de como gostava de ouvir rádio à noite. Eu respondia pouco, mas ouvia tudo. O vínculo não nasce em grandes discursos, ele cresce nesses detalhes. A chuva começou de repente, primeiro umas gotas grossas no para-brisa. Depois, um barulho constante, pesado, como se o céu tivesse decidido cair todo de uma vez. Liguei o limpador na velocidade máxima. Os faróis cortavam a cortina de água com dificuldade. Essa estrada fica perigosa com chuva, falei. Eu confio no senhor, Luzia respondeu. Outra responsabilidade jogada no meu colo. O vento balançava o caminhão. A pista começou a acumular água. Reduzi a velocidade. Caminhoneiro experiente respeita a chuva. Não é coragem. É sobrevivência. Um caminhão passou no sentido contrário, jogando água e barro para todo lado. O impacto fez o volante puxar. Corrigi rápido. O coração acelerou. Tá tudo bem,
falei. Mais para mim do que para ela. Foi ali, no barulho da chuva, que Luzia começou a falar de verdade. Eu tinha uma casa, disse. Pequena, mas era minha. Depois que meu pai morreu, tudo mudou. Não interrompi. Casei cedo. Achei que ia ser proteção. Virou prisão. A chuva batia mais forte. O som abafava o mundo lá fora. Quando engravidei, ele disse que eu tinha arruinado a vida dele. Depois... A voz falhou. Depois ele disse que seria melhor se eu sumisse. Minhas mãos apertaram o volante. Você está segura agora? Falei. Ela balançou a cabeça, mas não parecia convencida. Eles não gostam de deixar pontas soltas. A chuva diminuiu um pouco, mas a tensão ficou. Rodamos até anoitecer. A chuva ficou para trás, mas o ar estava mais frio, pesado. As cigarras começaram o canto alto, quase ensurdecedor. A estrada parecia ainda mais vazia à noite. Paramos num posto isolado, no sul do Tocantins, para dormir. Pode ficar na cabine, falei. Eu durmo mal mesmo. Ela me olhou com surpresa. O senhor não precisa... Preciso sim, respondi. Dormir tranquilo. Deitei no banco, mas o sono não veio fácil. Pensava nela, pensava na Graça. Pensava em quantas vezes eu mesmo quase desapareci por dentro sem ninguém notar. No meio da madrugada, ouvi Luzia se mexer. Luiz, chamou baixo. Tô aqui. Obrigada por não passar direto. Engoli seco. Às vezes parar salva mais a gente do que quem a gente ajuda. O silêncio voltou. Mas já não era solidão. Acordei antes do sol. O silêncio do posto era pesado. Quebrado só pelo estalo distante de metal esfriando e pelo canto insistente das cigarras que nunca dormem direito no Tocantins. O céu ainda estava escuro, mas já dava para sentir o calor se preparando para castigar de novo. Olhei para o banco do carona. Luzia dormia sentada, o corpo meio torto, a cabeça encostada no vidro. Uma mão protegendo a barriga, a outra segurando a ponta da toalha como se fosse um escudo. Dormia leve. Alerta até no descanso. Quem vive com medo não se entrega ao sono. Fiquei observando por alguns segundos. Não era piedade, era cuidado. Um sentimento que eu tinha esquecido como nascia. Liguei o caminhão devagar para não assustá-la. O motor respondeu com um ronco diferente. Um engasgo curto. Ignorei. Às vezes máquina acorda mal, igual gente. Seguimos estrada. O sol apareceu rápido, forte, sem gentileza. O asfalto começou a brilhar. O suor voltou antes mesmo do café. Passamos por um trecho longo de mata rala, quase nenhum movimento. Sinal de celular. Nenhum. Foi ali. Um tranco seco. Depois outro. O painel piscou estranho. O motor perdeu força. Tentei reduzir, puxar marcha, mas o caminhão respondeu como bicho ferido. Luiz. Luzia chamou, a voz já carregada de medo. Calma, falei, tentando manter firmeza. Fica calma. Encostei no acostamento com dificuldade. O caminhão morreu ali mesmo. Um silêncio estranho tomou conta de tudo. O tipo de silêncio que não é paz, é aviso. Desci. O calor bateu no rosto como tapa. Abri o capô. Um cheiro forte de óleo queimado subiu. Passei a mão na testa, sentindo o suor escorrer pelos olhos. Que foi? Luzia perguntou da cabine. Nada que eu já não tenha visto. Menti. A verdade é que ali, naquele trecho esquecido da estrada, quebrar não era só atraso, era risco. Olhei ao redor. Mato. Estrada vazia. Nenhuma sombra decente. Nenhum barulho de motor distante. A gente vai ficar aqui um pouco, falei subindo na cabine. Mas vai dar certo. Ela respirava curto. Eles... Começou, mas parou. Quem? Ela não respondeu. O medo estava ali agora, inteiro, sem máscara. O tempo passou devagar demais. O sol subiu. O calor virou tortura. A água começou a diminuir. Luzia suava frio. Às vezes gemia baixo, como quem tenta segurar algo por dentro. Tá doendo? Perguntei. Não sei, respondeu. É diferente. Senti o estômago apertar. Foi quando vi, lá longe, uma poeira diferente. Não era vento, era carro. Meu coração começou a bater errado. Luzia, falei baixo, fica calma.
Ela seguiu meu olhar, empalideceu. É eles, sussurrou. Eu sei que é. Não pensei. Não deu tempo. Peguei a chave de roda. Abri a porta do caminhão e fiquei em frente, como se meu corpo pudesse virar muralha. O carro diminuiu a velocidade ao se aproximar. Passou. Era só um casal numa caminhonete velha. O alívio veio forte demais. Quase me sentei no chão, mas a mensagem estava dada. Ali, parados, éramos alvos fáceis. Foi então que entendi. A estrada estava me pedindo algo que eu vinha evitando há anos. Escolher. Escolher não passar direto de novo. Escolher não fugir. Escolher ficar inteiro. Peguei o telefone via rádio. Consegui contato fraco com um mecânico conhecido em Gurupi. Expliquei a situação. Ele prometeu vir, mas avisou. Vai demorar, Luiz. Estrada ruim. Olhei para Luzia, para a barriga, para o mundo parado ao redor. A gente aguenta, falei. Ela me olhou com algo novo nos olhos. Confiança verdadeira. E isso me assustou mais que qualquer ameaça. O mecânico chegou no fim da tarde. O caminhão voltou a respirar. Eu também. Seguimos até um posto maior, já no começo do Maranhão. Quando encostei e desliguei o motor, senti algo diferente no peito. Não era alívio, era mudança. Luzia desceu com cuidado. Olhou ao redor como quem testa o chão antes de pisar. Cheguei, disse baixo. Chegou, confirmei. Ela me abraçou. Foi rápido, forte, necessário. Se não fosse o senhor, a voz falhou. Não fala isso, interrompi. Fala que você chegou porque teve coragem de continuar. Ela sorriu. Pela primeira vez, um sorriso inteiro. Antes de ir, colocou a mão no meu braço. Eu não sei o que vai ser da minha vida, disse, mas sei que hoje eu não desapareci. Fiquei ali vendo ela se afastar. Quando subi na cabine de novo, o banco do carona estava vazio. Mas não doía igual antes. Liguei o motor. A estrada voltou a correr sob as rodas. E pela primeira vez em muitos anos, eu não estava fugindo de nada. Eu estava seguindo. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário dizendo o que achou e escreva de qual cidade você está assistindo. Às vezes, a estrada não cruza pessoas por acaso. Ela cruza destinos.